Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, como sempre, organizado pelo Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e também sempre em parceria com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos trabalhar a temática ligada à cúpula do G20, né? Houve a reunião da cúpula do G20 em Nova Delhi neste sábado e domingo. Foi publicada, inclusive, já uma declaração conjunta. E nessa atividade de ontem e anteontem foi definida já a nova presidência do G20. O Brasil assume a presidência do G20 em dezembro, e nós tivemos uma presidência desse um ano, que está concluindo agora em dezembro, por parte da Índia. A atividade teve como mote uma terra, uma família, um futuro, a partir de uma máxima indiana, de que nós compartilhamos o mesmo futuro, nós, Terra, compartilhamos o mesmo futuro, e, como sempre, a questão geopolítica permeou de ponta a ponta as discussões dentro do evento, dentro da atividade do G20. Por isso, inclusive, o título que a gente está dando para essa atividade de hoje, que é Brasil, G20 e Geopolítica. Nós vamos contar com a colaboração de Renata Albuquerque conosco. A Renata é professora visitante no Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, é também membro da OPEB, que é o Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, e é pesquisadora associada ao LabMundo, Laboratório de Análise de Política Mundial. E vamos contar também com o Jonuel Gonçalves, José Manuel Gonçalves, que já esteve conosco há 2 semanas, tratando à época da situação da África no jogo geopolítico atual. O Jonuel é um ativista político que participou fortemente na luta pela independência e democratização de Angola, é economista, é pesquisador da Universidade Federal Fluminense, participa atualmente do projeto Guerras Econômicas do Século XXI e Efeitos no Brasil, e participou, antes disso, no projeto Economia e Poder no Atlântico Sul. Jonuel também publicou já vários livros, tanto de ficção quanto de não ficção, fundamentalmente calcados em problemáticas da África. Eu vou pedir, então, que o Vicente Trevas, que é presidente do Instituto AMSUR, faça a abertura dos nossos trabalhos. Mas, antes de passar para o Vicente, eu queria solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, que deem o seu like, compartilhem, e que também, se tiverem interesse em serem sempre avisados ou avisadas das atividades que nós desenvolvemos, cliquem também no sininho. Vicente, por favor, com você para a abertura dos nossos trabalhos. Obrigado, Granado. Muito boa noite a todas e todos. É um prazer reencontrar os nossos companheiros de diálogos e companheiras de diálogos e, de forma particular, contar com a colaboração hoje para essa leitura compartilhada da professora Renata Ribeiro, né, e do José Manuel Gonçalves. Muito grato a vocês dois pela disponibilidade, né? Como o Granado deve ter comentado com vocês, nós somos um pequeno centro de pensamento e reflexão estratégica, um pequeno think tank, e, portanto,
as nossas análises elas buscam ir além do fato conjuntural, né? Ela tem como objetivo captar, né, as sinalizações dos acontecimentos, né? Ou seja, o que eles estão sinalizando, as tendências de futuro e os desdobramentos, né? Então, nesse sentido, é que nós gostaríamos de contar muito com a professora, o professor, para nos ajudar a tentar esclarecer essas indagações, né? Ao mesmo tempo, a cúpula da Índia, em Nova Delhi, ela se dá num momento especial para o nosso país, para o Brasil, né? Nós estamos retomando o nosso papel na comunidade internacional, na nossa vocação de liderança regional, na dinâmica dos BRICS, né? Das relações com as grandes potências, Estados Unidos, a União Europeia, a China e a Rússia, né? E a participação do Brasil ganha um significado muito importante porque ela significou que o Brasil assumirá, a partir de 1º de dezembro, a presidência do G20, né? O nosso presidente, em seu discurso de abertura, deu ênfase a um conjunto de agendas, né? Ele reafirmou a centralidade da luta contra a fome, a pobreza, a desigualdade, né? Reafirmou os compromissos com as mudanças climáticas, né? Com o meio ambiente, e insistiu muito numa tese recorrente da nossa diplomacia e dos nossos governos, que é a busca de uma nova governança global internacional e o esgotamento, né? O próprio o próprio enunciado da cúpula, ou seja, uma terra, uma família, um futuro, é muito importante entender esses enunciados, porque nesse século XXI, né, as agendas propostas pelo Império não foram agendas generosas, foram agendas de guerra, guerras às drogas, guerras ao terrorismo, guerra aos extremismos e, portanto, uma agenda negativa, não só negativa, mas uma agenda que produziu resultados nefastos, desorganizando países, destruindo países, comunidades, né? Inclusive, certamente, no âmbito do G20 e no âmbito de outros fóruns internacionais, é a questão dos refugiados, que hoje tem uma escala quantitativa muito significativa, né, e provoca e tem efeitos colaterais. Hoje, a presença dos refugiados na Europa é um mote, é um motivo, é uma desculpa, né, é um pretexto para a formação e desenvolvimento dos grupos de extrema-direita, fascistas e assim por diante, né? Então, nesse sentido, é que nós gostaríamos de ter essa compreensão mais geral, ou seja, o G20 é um momento, né, de um ativismo intenso do nosso país, lembrando que recentemente os BRICS na África do Sul, né? Certamente agora o discurso do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas, agora em setembro, terá uma dimensão muito importante, né, no sentido de alinhavar essas diferentes iniciativas, né? Claro que o tema da guerra é da Ucrânia e, portanto, o posicionamento do Brasil, do presidente Lula, por a busca de uma solução negociada, uma busca de uma paz, né? Tudo isso eu acho que está presente nesses movimentos e nessa própria cúpula das Índias. E aqui depois pedi ao professor José Manuel Gonçalves também como ele analisa, como ele percebe a integração da União Africana no G20, né? E isso, inclusive, e também a professora Renata, e isso coloca também para o próprio G20 uma nova agenda, que é a agenda da sua expansão, né? Quer dizer, até onde essa expansão é possível, fizeram referências à questão da CELAC e de outras agregações regionais, né? Então, com essas considerações iniciais, eu devolvo a condução dos trabalhos ao Granado e desejando a todos um bom diálogo
que possamos aqui alimentar uma reflexão estratégica capaz de nos ajudar a ter lucidez e a ter clareza sobre os nossos desafios. Muito obrigado. Muito obrigado, Vicente. Bom, passamos então diretamente aos trabalhos e eu vou conceder a primeira fala à professora Renata. Renata, com você, por favor. Olá, boa noite. Muito obrigada, Antônio, pelo convite. É um prazer participar desse diálogo. Saúdo muitas as iniciativas como essa, né, de diálogos de diferentes instituições sobre temas que têm acontecido, que são de extrema relevância para a política internacional, para os países em desenvolvimento. Então, agradeço muito também ao Vicente pelas palavras iniciais. Acho que você já trouxe alguns pontos importantes, que a gente vai tratar ao longo dessa conversa. E além de saudar a audiência que está aqui nos assistindo ao vivo, também saúdo aqueles que forem nos assistir pelo canal do YouTube. E, por último, eu queria também dizer que eu estou muito feliz de dividir esse espaço com o professor João Manuel Gonçalves. Eu fico até nervosa porque é uma referência para mim em estudos africanos. Eu também trabalho com a África, também trabalho as relações do Brasil com os países africanos. Então, fico muito feliz em poder participar desse diálogo. Vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz. Na verdade, são só algumas imagens para ilustrar. Eu havia conversado com o Granado que vocês estão conseguindo ver e me ouvir bem? Sim. Sim. Certo. Bom, eu escrevi a minha tese antes, eu sou professora visitante no Bacharelado de Relações Internacionais da UFABC, sou doutora em Ciência Política pelo IESP e UERJ, também sou pesquisadora do LabMundo e membro do OPEB. E durante a minha trajetória profissional, né, eu trabalho com política externa, como eu falei, política externa brasileira, política externa do Brasil direcionada ao continente africano. Eu também trabalho com cooperação internacional, cooperação Sul-Sul, e o tema da energia, o tema das mudanças climáticas também são minhas palavras-chave. E eu escrevi uma tese sobre a política externa brasileira para biocombustíveis, né? Eu escrevi uma dissertação de mestrado e depois uma tese de doutorado. Então, eu avisei ao Granado que eu traria um pouco esse tema, já que a Aliança Global dos Biocombustíveis foi um dos resultados dessa cúpula. Então, quais são... Eu começo trazendo, para a gente conversar sobre esse panorama, começo trazendo alguns destaques, né? Eu acho que um primeiro destaque dessa cúpula é o papel da Índia. Eu acho que a Índia sai como um ator ainda mais relevante no sistema internacional. Eu consigo enxergar a Índia muito mais forte hoje do que há um ano atrás, quando ela assumiu essa presidência. A Índia chega ao G20 tentando projetar uma imagem de país parceiro de todos e de voz do Sul global, né, um termo que a gente pode até questionar em algum sentido, e eu acho que a Índia consegue fazer isso. Eu acho que esse evento, ele se mostra como um evento de extrema relevância, e eu vou explicar um pouquinho mais a seguir, mas eu acho que esse evento também serve para consolidar a Índia como esse ator de bastante relevância no sistema internacional e como um país que sim fala como uma liderança entre os países em desenvolvimento. Muitas das declarações, eu lia os jornais indianos da semana passada, que falavam muito sobre o desafio que a Índia teria, que o G20 teria, de conseguir fazer uma declaração que condenasse a guerra, mas sem tocar especificamente nos pontos delicados, que seria condenar a Rússia. A declaração consegue entregar isso. Então, muitos dos pontos celebrados nessa declaração, muitos dos resultados cumprem as expectativas do Modi. Então, primeiro, garante a Índia esse lugar. Segundo, também consegue atingir esse objetivo, né, de não condenar a Rússia explicitamente.
Um terceiro ponto, que é um ponto de destaque, sim, é a inclusão da União Africana, né, que até então constava como uma convidada fixa e agora passa a participar oficialmente como membro do grupo. A participação da União Africana, eu acho que é relevante, sobretudo para o Brasil, nesse momento que o Brasil tenta se reaproximar do continente africano, mas também é relevante por vários outros motivos, principalmente porque o continente possui uma abundância de recursos estratégicos para a transição energética, e a gente fala do G20, nós estamos falando de 80% da economia mundial, das maiores economias do mundo, que estão comprometidas com uma transição energética para a economia de baixo carbono. Além disso, a presença da União Africana também fortalece o Brasil num dos temas que o Vicente nos trouxe, que é a reforma da governança global internacional, sobretudo nos temas financeiros e econômicos. Né? Os países africanos estão sempre voltando com esse tema, com temas financeiros, especialmente o tema da dívida. Então, é um ator que dá mais peso a essas reivindicações que o Brasil faz. E pensando a partir do ponto de vista da geopolítica, a entrada da União Africana também não deixa de ser, e aí eu não sei se o João Manuel vai concordar comigo, mas uma tentativa de o Ocidente se reaproximar do continente africano em um momento em que a gente consegue ver, né, a partir dessas rupturas institucionais que têm acontecido, que aconteceram mais recentemente, a gente consegue ver a ampliação da presença da Rússia e da China no continente. Então, de certa forma, essa entrada da União Africana no G20 pode vir a aproximar o continente africano do Ocidente. Existem também o destaque que os compromissos climáticos eles não foram ambiciosos, né? Os países eles se comprometem de forma muito vaga na tentativa de reduzir o aquecimento global, né? Reduzir as emissões de CO2. Se era um ponto delicado, era um ponto de desafio, que aí não foi cumprido, né? Os países não se comprometem de forma significativa. Por outro lado, um outro ponto de destaque que eu acho importante é o corredor econômico Índia, Europa e Oriente Médio. Já há no site da Casa Branca o memorando de entendimento, né? A ideia é que seja feita sejam feitos dois corredores, né, uma tentativa de tentar competir com a Rota da Seda, e a gente pode conversar sobre se essa competição é possível, né, a tentativa justamente de ocupar determinados espaços. Falando em ocupar espaços, eu acho também que um destaque é a quantidade de reuniões bilaterais que aconteceram durante esse final de semana. Houve uma movimentação muito intensa na política internacional. A roda girou de forma assim notável, né? O Brasil teve uma série de reuniões, os Estados Unidos teve uma série de reuniões, e, a meu ver, isso é reflexo da ausência da Rússia e da China, que daria aos Estados Unidos e à Europa maior campo de ação, maior possibilidade de costurar essas relações com os parceiros do G20, sobretudo os países em desenvolvimento. E, por último, o destaque é a Aliança Global dos Biocombustíveis. Essa iniciativa é liderada pelo Brasil, pelos Estados Unidos e pela Índia, já conta com 16 países. Eu encontrei informações controversas, tanto 16 quanto 19 países, mas são países subtropicais, né? Países que têm produção agrícola significativa, não necessariamente de cana, né? Porque os biocombustíveis podem ser produzidos a partir de várias outras matérias-primas, mas a iniciativa é justamente promover a produção de biocombustíveis ao redor do mundo. A ideia é focar na descarbonização dos transportes, mas também utilizar os biocombustíveis nas áreas da aviação e navegação. Hoje, os biocombustíveis na matriz energética de transportes no mundo é 4%, é muito pouco. E o Modi, durante o evento, ele afirma que a projeção é que os biocombustíveis sejam 20% da matriz energética de transportes no mundo. A ideia é que esses países que fazem parte da aliança estabeleçam uma série de cooperação, de projetos de cooperação, mas também parcerias para definição de padrões, certificação, né, criação de
repositórios de conhecimento, cooperação técnica, científica, entre especialistas nessas áreas, e existem, é claro, dessa iniciativa. Não é uma agenda nova, nem para o Brasil, nem para a Índia e nem para os Estados Unidos. A Índia tem uma particularidade, o Brasil se beneficia muito dos Estados Unidos e da Índia por conta da sua matriz energética, mais de 50% da matriz energética brasileira. Talvez agora esteja menos por conta da crise hídrica que nós tivemos nos últimos anos, mas assim, quase por 50% da matriz energética do Brasil vem de energias renováveis. E os biocombustíveis estão ali em torno de 10%. No caso da Índia, por exemplo, a matriz energética é 80% carvão mineral. Então, é um organismo com protagonista nesse tema. No caso dos Estados Unidos, né, a produção é mais acontece a partir do milho, é mais do que a agenda dos biocombustíveis já há algum tempo. Brasil, essa aliança foi considerada uma vitória pelo Itamaraty e pelo setor do agronegócio, que é o principal interessado nessa aliança, né? Uma vez que essa produção de biocombustíveis no mundo pode aumentar a demanda por biocombustíveis e assim aumentar a possibilidade do agronegócio crescer em número as suas exportações e assim ganhar ainda mais projeção econômica e política. Aqui no Brasil, a mistura de etanol com gasolina está em torno de 27%, mas a projeção é que chegue a 30%. É um tema bastante controverso, porque, embora haja uma série de atores favoráveis a essa produção, favoráveis à narrativa de que os biocombustíveis são alternativas sustentáveis, durante a redação da minha tese, eu pude perceber o quanto essa produção pode trazer uma série de consequências socioambientais negativas, né? Durante os anos... aqui eu trouxe um gráfico mostrando, né, a projeção de evolução da produção de biocombustíveis. E durante a minha tese, né, eu fiz uma tese justamente estudando a política externa brasileira para biocombustíveis, eu pude perceber que essa política externa ela tinha uma estratégia baseada em 3 pilares. Primeiro, uma promoção mundial dos biocombustíveis, o marketing mundial de biocombustíveis. Não sei se vocês vão lembrar que eu estou falando do período Lula 1 e 2, mas, na época, os biocombustíveis, o etanol, o biodiesel, eram uma bandeira do governo nos fóruns multilaterais. Muito se falava sobre esse tema, a ponto da bibliografia chamar esse período de Revolução Dourada, falar em revolução dos biocombustíveis, porque era uma agenda muito forte. Houve um marketing mundial na expectativa de promover a comoditização do etanol, especificamente, né? Mas a promoção dos biocombustíveis de forma geral. A ideia era reduzir as barreiras internacionais a esses combustíveis. Vale lembrar aqui que a Europa, por exemplo, a União Europeia é um ator bastante crítico aos biocombustíveis, né? Mas muito dessas críticas o governo brasileiro argumenta que seriam por conta do protecionismo. O fato existem uma série de consequências socioambientais negativas, mas na época a promoção, o marketing era uma das estratégias da política externa brasileira. Além desse marketing positivo dos biocombustíveis, a segunda parte do tripé era a internacionalização das empresas brasileiras. Então, o governo promovia uma série de políticas públicas a fim de facilitar a internacionalização das empresas, do agronegócio especificamente, especialmente do etanol e do biodiesel, em solo internacional, sobretudo no solo africano. Então, essa estratégia tinha, primeiro, um pilar do marketing mundial em fóruns multilaterais. Segundo, a promoção da internacionalização das empresas brasileiras. E terceiro, projetos de cooperação sul-sul técnica com países em desenvolvimento.
E esses projetos, eles aconteciam de diversas formas, mas majoritariamente por meio de cooperação técnica, ou seja, compartilhamento de expertise, compartilhamento de informação. Aqui nesse mapa, vocês conseguem ver os países envolvidos nos acordos internacionais que o Brasil assinou durante o governo Lula 1, 2 e também o primeiro governo Dilma, quase o mundo inteiro, né? Então, a gente consegue ver o quanto esse tema apareceu na política externa brasileira da época. Esse outro gráfico vai mostrar o aumento, né, significativo dos atos de assinatura de atos internacionais em biocombustíveis. A gente consegue ver um foco aqui maior entre 2005 e 2012. Essa outra imagem vai trazer o grau de efetividade dos acordos, né? Os acordos tiveram um grau de efetividade de aproximadamente 50%. E quando os acordos eram multilaterais, eles tinham maior possibilidade de serem avaliados, de serem concluídos, e depois da conclusão, esse projeto ele era avaliado, o que não acontecia necessariamente em projetos de cooperação bilateral, mas tem aí um grau de efetividade de apenas 50%. E quando a gente fala desses projetos que o Brasil fazia com países em desenvolvimento, o Brasil ia majoritariamente produzir seminários temáticos, seminários, workshops de capacitação, então, produção de conferências, de eventos, redação de estudos de viabilidade, então, projetos bastante voltados para a cooperação. Ou seja, o Brasil estava ensinando aos outros países como produzir etanol e como produzir biodiesel. E aqui nós vemos no continente africano quais foram os países mais envolvidos nessas atividades, né, de cooperação técnica. E o destaque vai para Moçambique, que é justamente onde eu fui escrever a minha pesquisa de campo. E lá em Moçambique eu consegui ver essa série de desdobramentos negativos e também consegui explicar por que esses biocombustíveis não aconteceram em solo africano. É preciso que haja um forte arcabouço institucional, né? Em muitos países africanos não havia regulação para a produção de biocombustíveis. Eu acho que esse também é um desafio que essa aliança lançada no final de semana também poderá enfrentar. Então, a presença de um arcabouço institucional significativo, mas também o apoio, e aí aporte, seja financeiro, ou também o apoio meio de políticas públicas do governo a esse tipo de fonte, a esse tipo de energia. Então, é fundamental, porque isso acontece aqui no Brasil, né? Os biocombustíveis é um tipo de energia que não se sustenta sem o apoio do governo. E quando esse setor do agronegócio chega em solo africano, eles não encontram esse apoio que eles têm aqui em solo brasileiro. Então, o que aconteceu na maioria dos casos é que as empresas brasileiras se fundiram às empresas africanas, mas não conseguiram se manter em solo africano, e assim as empresas europeias compraram essas fusões e aquisições, né, essas joint ventures que o Brasil havia produzido. Então, no fim das contas, toda essa promoção que o Brasil produziu, na verdade, facilitou a entrada de empresas europeias em solo africano. Bom, e no final de semana também, no domingo, houve, durante o encerramento da cúpula, a passagem da presidência da Índia para o Brasil. Bom, o Brasil já trouxe quais são as prioridades, né, da presidência brasileira africanos, a transição energética e o desenvolvimento sustentável em suas seus três pilares, né, econômico, social e ambiental, e a reforma do sistema de governança com foco na ampliação da participação dos países em desenvolvimento no Banco Mundial, nas decisões do Banco Mundial, do FMI e da OMC, garantindo a participação da sociedade civil. E a gente já sabe que esse será muito provavelmente um desafio, até porque o Brasil tem uma longa agenda de eventos a partir dessa presidência, alguns dados, então são 20 reuniões
50 reuniões de alto nível, 100 reuniões oficiais, então são muitos. Haverá uma atividade diplomática bastante intensa durante a presidência do Brasil, e o lema do Brasil é Justo e um planeta sustentável. Falando especificamente dos desafios que eu acho que a gente pode elencar, que o Brasil enfrentará, né? Aqui o presidente Lula pega o martelo de madeira, né, que simboliza essa presidência. Em primeiro lugar, eu trouxe 5 desafios principais para a gente conversar, e é claro que durante a nossa conversa a gente vai conseguir lembrar de outros, né? Mas o primeiro, as diferenças econômicas, né? O G20 é um grupo bastante diverso, um grupo plural, onde os países, você encontra tanto países com economias consolidadas, mas também países em desenvolvimento. Então, conseguir encontrar consenso em meio a tantas diferenças pode ser um desafio. Um segundo desafio são as tensões, né, que existem na geopolítica do mundo hoje. Então, as tensões Rússia e Ucrânia, né, toda essa tensão que aconteceu nas últimas semanas, conseguir tratar esse tema e como o Brasil vai esse tema tão delicado é da tensão entre China e Índia, que tem sim, não é um tema novo. A ausência do Xi Jinping pode também ter a ver. Então, a gente precisa. Bom, o terceiro desafio é a recuperação e a manutenção da imagem do Brasil no sistema internacional. Eu acho que o Brasil tem se projetado no sistema internacional em todos esses eventos, né? Ver a intensificação da diplomacia presidencial, a intensificação da participação do Brasil nos eventos, nos fóruns multilaterais. E o Brasil tem, eu tenho até anotado aqui, o Brasil ainda tem, na sequência, a presidência do Mercosul, julho e dezembro de 2023, nós temos a COP30, a COP de clima, que vai acontecer em Belém em 2025, e a presidência dos BRICS também em 2025. Então, nós temos uma série de eventos que o Brasil, que vem justamente tentar. Não sei se vocês concordam, mas existe uma diferença. Eu acho que precisa haver um alinhamento entre a presidência e o Itamaraty, porque essa situação que aconteceu por conta da declaração do presidente Lula sobre a visita do presidente russo ao Brasil no ano que vem, né, na cúpula do G20 que vai acontecer no Rio de Janeiro em novembro. E a resposta dele foi muito infeliz, né? A resposta inicial de que não, ele será convidado, etc. Então, existe um desajuste ali entre o Itamaraty e a presidência, e isso tem aparecido na repetição de algumas gafes por parte da presidência, sobretudo no discurso, né? E hoje ele disse que não, na verdade, eu nem sabia o que era o TPI. Então, assim, esse discurso precisa estar alinhado. Os holofotes estarão voltados ao Brasil, o microfone estará com o Brasil. Então, esse é um desafio que o Brasil vai precisar enfrentar. Um quarto desafio é que toda essa agenda ambiental e climática dentro do G20, que inclui a transição energética, é garantir o financiamento para essas transformações, né? Até no discurso do Lula, ele fala, abre aspas, queremos chegar na COP30 em 2025 com uma agenda climática equilibrada entre mitigação, adaptação, perdas e danos e financiamento, assegurando a sustentabilidade do planeta e a dignidade das pessoas. Isso certamente será um desafio. As promessas dos países desenvolvidos não foram cumpridas até agora, né, de destinar 100 bilhões de dólares ao financiamento climático nos países em desenvolvimento. E, por último, o desafio que o Brasil tem é
garantir a diversidade nos grupos de engajamento dentro do G20. Existem diversos grupos de engajamento, né? Existe o T20, que é o grupo de think tanks, existe o C20, que é o grupo da sociedade civil, existe o Y20, que reúne a juventude, existe o P20, que reúne o empresariado desses países, e o Brasil tem como compromisso ampliar a diversidade, e aí existe um cálculo, né, que o G20 fez para verificar qual é a que países estão subrepresentados na participação dos eventos do G20. E o Brasil precisa trazer os países africanos para participar. Então, esses grupos de engajamento têm feito, têm destacado, né, a necessidade da diversidade de grupos brasileiros dialogarem com grupos africanos e de outros países ou já falei demais, e vamos conversar. Obrigada. Muito obrigado, Renata. Eu vou, então, solicitar imediatamente ao professor Jonoel que faça a sua exposição. Jonoel, com você, por favor. Olha, muito obrigado pelo convite de novo. É um prazer estar aqui. Estou me acostumando, hein, a frequentar a casa. Já estou abusando, hein, não vou faltar mais. E essa Você é muito possibilidade. bem-vindo, Jonoel. Muito obrigado. Essa possibilidade de realmente dialogar sobre problemática nacional e internacional é algo que me interessa muito, porque sinceramente, eu tenho notado uma queda de nível no diálogo, no debate, sobretudo a nível de economia, dentro das universidades. Estou falando de todas, inclusive as melhores. E na minha se nota perfeitamente. Mas eu estou notando isso, é uma coisa curiosa, eu estou notando isso em virtude de uma certa preguiça da parte dos professores como consequência do Covid, e estou notando isso não é só no Brasil, não. É que eu sou convidado em 4, 5 países e em todos é a mesma história. A gente sente que a literatura que está sendo publicada, ela tem sentido, ela tem reforço, tem base na pesquisa, no conhecimento, mas depois nós notamos que o debate universitário, quer dizer, o número de debates universitários praticamente não existe, é em sala de aula quando é. Então, entrar em think tanks assim como esse nosso aqui, já estou dizendo nosso, já estou dizendo segunda pessoa do plural, realmente bastante interessante, pela sua capacidade de difusão e pela liberdade que a gente tem aqui dentro de debater assuntos sem tabu. E eu fico muito feliz de ver minha colega Renata, agora eu vou tratar ela de Renata mesmo, porque nós somos colegas até da mesma área, né? Espero que ela faça a mesma coisa comigo. E realmente levantou diversos problemas com os quais eu estou perfeitamente de acordo. E sem receio de repetição, eu queria sublinhar aqui 3 ou 4. Eu não vou demorar muito, mas é assim. Primeira coisa, essa cúpula, que não tem esse nome de cúpula, tem o nome de Conferência de Líderes do G20. E a designação de Summit não foi usada em Nova Delhi, já não tinha sido usada na Indonésia. Mas é uma vitória da Índia. A Índia conseguiu fazer passar um documento que se achava muito difícil, já quando se pensava que a solução era a reunião terminar sem declaração, o que seria realmente um problema, uma prova de fraqueza, mas pelas características do G20 até nem seria prova de fraqueza, mas seria interpretada assim, conseguiu demonstrar, deixar registrado que a guerra da Ucrânia provoca sofrimento ao povo ucraniano e provoca crise econômica mundial, sem mencionar a Rússia. E isso no sentido de preservar a existência do G20, porque o G20 é a principal assembleia mundial em termos econômicos. Estou falando em assembleia porque não tem estrutura física, não é com a OMC. E esse fato, a existência do G20, a importância do G20, ela é traduzida em 2 coisas. Em primeiro lugar, conforme disse a Renata, a Índia está com uma imagem muito mais forte durante esse ano, e já a Indonésia tinha isso. A Indonésia que fez também bastante esforço nesse sentido. Nós temos que considerar que tanto a Índia quanto a Indonésia tiveram 2 presidências muito ativas, com muita habilidade política, e atenção que o Brasil vem em seguida e não pode fazer menos. A comparação é inevitável. As iniciativas que foram tomadas durante o período por esses 2 países, ela é reforçada
sem dúvida alguma, que a política exterior é consequência da interior, pelos desempenhos internos da Índia e da Indonésia. A Indonésia tem o seu PIB multiplicado por 5 em pouco tempo, muita gente dizendo que favorecido pelo governo dos Estados Unidos no período do Obama. Obama morou na Indonésia, o segundo marido da mãe do Obama é indonésio, mas esse fato por si só não explica esse crescimento da Indonésia. Agora, a Índia, a gente tem assim, quer dizer, ainda há a imagem mundial da Índia, o país da miséria, a Índia, o país aqueles estereótipos de organizações de caridade, de ONGs, mas a Índia tem resposta a muita coisa. E ainda por cima, temos agora o exemplo, a Índia está na Lua. E isso significa, esses dois elementos significam que, para ter uma presidência de destaque no G20 e em outras entidades do tipo muito visíveis, realmente o Brasil tem que ter um bom desempenho interno. Tem que haver uma recuperação clara a nível interno. Ora, o Brasil dispõe de duas armas que eu considero fundamentais. Amanhã vai sair um artigo meu, eu estou um pouco copiando o artigo, mas aqui está em primeira mão. O Brasil tem duas armas que são decisivas no mundo atual. Olha, a primeira parcela da inflação global é a alimentação. O Brasil é um dos grandes produtores agroalimentares, é uma grande potência agroalimentar já. Em segundo lugar, o Brasil tem recursos humanos para entrar numa política muito mais decidida de ciência e tecnologia, que precisa de, pelo menos, atingir o padrão da Índia. E é claro que, em terceiro lugar, o Brasil já tem outra coisa, que é a dimensão. Com pequena dimensão não se vai a lugar nenhum. Por essa razão, eu até fiquei bastante surpreendido que os Emirados Árabes Unidos entraram nos BRICS, provavelmente entrou como se entra no Maracanã, pagando ingresso, quer dizer, dá mais uns dinheiros para o banco. Isto é forma de fazer política, quer dizer, isso é fazer concessões e depois, você sabe que, todos sabemos, né? Em matemática, 1 mais 1 faz 2, mas em política, 1 mais 1 pode fazer 0. E há determinado tipo de soma que não tem sentido. Agora, dentro do G20, as coisas se passam de forma diferente, porque o G20, sendo a maior Assembleia Econômica Mundial, é um terreno de confronto. Naturalmente, terreno de confronto. E é um terreno de confronto onde não pode haver cartão vermelho. Amarelo, lá vão dando uns para os outros. Mas não, tem que haver realmente essa capacidade, desse swing que a Índia teve, que a Indonésia teve também antes disso, no sentido de colocar todo mundo, vamos nos manter aqui, e isto é para brigar. Há uma luta internacional e isto nos levanta um problema que eu vou levantar já a seguir, mas eu quero continuar na agenda da Renata. As gafes realmente da presidência da República por descoordenação com o Itamaraty. Não é a primeira vez que isso acontece e já aconteceu em mandatos anteriores. Eu, por exemplo, não quero de jeito nenhum ver o Brasil envolvido com ditaduras sanguinárias e corruptas. E isso já aconteceu por falta de informação. Essa questão agora do Putin vir ou não vir no Brasil, não é o presidente da República que tem que dizer se ele vem ou se não vem, porque o Brasil é signatário do TPI, é o judiciário que tem que dizer isso. A gafe começa aí. É claro que são problemas que nós temos que falar deles com toda a franqueza. Agora, a entrada da União Africana, a Renata, eu nem sabia que a tese dela era sobre Moçambique, e do fracasso do projeto de biocombustíveis em Moçambique. A Renata sabe que Moçambique primeiro, a África toda tem um problema que é o déficit alimentar. A África depende do exterior para se alimentar. Angola gasta por ano $1 bilhão em alimentos que pode produzir e não produz. Nós não vamos discutir por que a África está nessa situação, mas se você produz milho, se você produz cana-de-açúcar, você não vai fazer biocombustível. Você vai fazer alimento direto. Inclusive porque nem mesmo a África do Sul, que é potência agrícola também, tem capacidade para isso. Então tem esse problema, quer dizer, o Brasil está em condições de fazer isso, mas muitos outros países não estão. A prioridade é mesmo resolver a questão alimentar. Agora, no caso de Moçambique, as coisas se agravaram, porque, como todo mundo sabe, a Renata também, o norte de Moçambique é palco de uma guerra, que é um ataque pelo Al-Shabaab, que inclusive inviabilizou um projeto da Total de extração de gás natural. Então, a entrada da União Africana, ela resolve um problema porque estava só a África do Sul, é o mesmo problema que se teve nos BRICS. Além da África do Sul, quem é que pode entrar mais? Bom, o cálculo é pelo PIB, mas se é pelo PIB, o maior PIB africano não é o da África do Sul, mas o da África do Sul é o mais sofisticado.
O maior PIB africano é o Egito, ligeiramente, depois a Nigéria, depois a África do Sul, depois a Etiópia. E isso de incluir países individualmente a nível da África ficava muito complicado, realmente, adotando o método do desempenho econômico e do peso econômico. Chamar, por exemplo, a Nigéria significaria chamar um produtor de petróleo. O PIB nigeriano é consequência disso, da produção petrolífera e do comércio interno, que a maior parte, inclusive, é informal. Então, a solução foi adicionar aos 19 países, mais uma entidade, que é a União Europeia, a União Africana, que, em termos de estrutura, é copiada da União Europeia. Quem vai representar a União Africana nas reuniões do G20 vai ser a Comissão Europeia, a Comissão Africana, perdão, que nesse momento é dirigida por um chadiano. Com essas informações de base, eu iria só dizer mais aqui duas coisas que me parecem muito importantes nessa conversa. A China é determinante na política mundial de hoje, e a reunião do G20 demonstrou isso. As duas grandes iniciativas tomadas pelos Estados Unidos com a Índia foram iniciativas de reação à China. Ambos os países têm problemas com a China. E durante a reunião, esta reunião de líderes, ou cúpula, como queiram chamar, a Índia estava desenvolvendo exercícios militares nos Himalaias, onde tem problema de fronteira com a Índia. Ora, com a China. A Índia não está improvisando sua política exterior. O seu governo é muito de direita, muito. Pode-se considerar extrema-direita, inclusive racista. O racismo hindu em relação... Já teve, inclusive, incidentes graves na Índia, e Narendra Modi conduz um setor nacionalista, onde o nacionalismo da Índia, em geral, se confunde com o nacionalismo hindu. Mas ela tem uma política militar, que é consequência de tudo que vem de trás, e tem uma política internacional também de tudo que vem de trás. A Índia nunca se retirou, como o Brasil aconteceu durante 4 anos, não se retirou da cena internacional, não diminuiu sua capacidade em inovação. E esse é um aspecto que é realmente importante. Ora, essas duas iniciativas que foram tomadas pela Índia e Estados Unidos, um é o aumento da capacidade de financiamento da parte do Banco Mundial, para contrariar declaradamente, né? Não é suposição, foi o que foi dito pela Casa Branca, para contrariar os empréstimos da China ao continente africano, que os Estados Unidos consideram que é danoso para a África. Esse é um ponto. Então, a China como foco. E o segundo foco é a rota Índia, Ásia Ocidental. Eu não digo Oriente Médio, digo Ásia Ocidental, porque se fosse Oriente Médio, Oriente Próximo, é tudo em função das distâncias com a Europa. Portanto, a Ásia Ocidental, onde a Arábia Saudita tem um papel importante, mas onde já avisaram que a Jordânia e Israel vão estar incluídos. E depois a União Europeia e Estados Unidos. Ora, essa rota, ela não é uma rota como a rota antigamente, nem a nova rota, chamada antiga Rota da Seda, não é rota de transporte. É realmente uma área de extensão para grande investimento. E esse investimento, foco na nova tecnologia. A visita que Joe Biden faz a Hanoi a seguir, foi a visita que fez hoje, foi toda voltada para isso. Ou seja, que estão aparecendo diversos focos mundiais, estão aparecendo diversos problemas de luta pela hegemonia mundial, e a capacidade de decisão está muito ligada justamente à capacidade técnica e científica. Eu concluiria dizendo, então, que a multipolaridade da qual se está falando nesse momento é o alinhamento de todos nós atrás de 3 países: Estados Unidos, China e Rússia. Conforme foi a evolução da guerra da Ucrânia, a Rússia pode sair de polo autônomo, pode passar a plano secundário como está a União Europeia, se a guerra se terminar mal do ponto de vista do projeto inicial da Rússia quando fez o ataque. E isso pode acontecer. Agora, a Índia está em condições de crescer. Em segundo elemento importante na multipolaridade é que foram criadas 2 grandes rotas. Essas 2 grandes rotas têm um conteúdo realmente de desenvolvimento, de superação e de afirmação de poder, e estamos faltando nós. Está de fora de tudo isso América Latina, Caribe e África. Portanto, esse polo tem que ser organizado. Na minha opinião, é a Índia e o Brasil que estão em condições de fazer isso. Muito provavelmente a África do Sul poderá dar uma colaborada nesse aspecto.
Mas na multipolaridade está faltando um polo importante. Senão nós seremos apenas degrau das três grandes potências, duas grandes potências econômicas, uma potência que é só militar, é o grande defeito da Rússia desde o tempo dos czares, que é sempre uma grande potência militar, mas não é potência econômica e por isso a URSS caiu, de forma que a passagem do martelo de madeira para o Brasil tem um significado de teste internacional e interno para nós. Ou seja, que o Brasil tem realmente que se reforçar. Nós temos que encontrar um modelo de crescimento acelerado para que a dimensão do Brasil corresponda realmente a um conteúdo dentro do país. Foi assim que fez a Indonésia e é assim que está fazendo a Índia. Eu, para já, não tenho mais nada assim a acrescentar. Muito obrigado, João Manuel. Eu acho que foram duas falas que abordaram questões importantes na relação, inclusive, com o papel que o Brasil joga ou precisa vir a jogar no cenário internacional. Está aberto para quem quiser fazer uso da palavra. Vicente Trevas. Vicente, com você. Renata e mestre professor João João Manuel José, Gonçalves, né? José Manuel. José Manuel Gonçalves. Veja, nós estamos no espaço de diálogo, né? Diferenciado, porque como um pequeno centro de pensamento estratégico, né? Nós queremos compreender a realidade, né? Tendo em vista atuar nessa realidade, né? Claro que, com um pequeno centro de pensamento estratégico, a nossa atuação é tentar incidir sobre aqueles atores que efetivamente podem e estão agindo na cena internacional, né? Mas, para isso, nós temos de produzir, né, o que nós chamamos internamente inteligência política, né? O que eu quero dizer com isso? A partir dos relatos da professora e do professor, né, eu tiro algumas percepções, né, alguns insights, né? Primeiro, é que nessa Assembleia de Líderes do G20, e aqui, obrigado, professor João Manuel, não era uma cúpula, né, não era um summit, nós podemos perceber que o jogo está ficando sofisticado, né? O jogo internacional, né? Por quê? Porque, na verdade, as ofertas, né, americanas barra da Índia, né, na parte de financiamento e outras dimensões, é uma resposta à ofensiva da China, à ofensiva da estratégia chinesa, né? E, portanto, este jogo sofisticado e complexo abre para quem não está nessa polaridade algumas margens de manobra, né? E, portanto, aqui eu quero retomar um enunciado político do nosso governo, o governo do presidente Lula, da nossa tradição, a política do não alinhamento ativo, né? E, portanto, esse novo jogo, onde o império é reativo e a nova potência é propositiva, abre margens de manobra. Eu vou não afirmar, mas pergunto, não abriria margens de manobra, né? Por outro lado, a presença dessa polaridade, ela se encontra aqui no Brasil, né? O Haiti é aqui, né? Ou seja, aqui nós encontramos, né, os investimentos chineses, investimentos americanos, o comércio, né, com esses dois países, né? E, portanto, esse jogo geral, ele tem uma especificidade no jogo nosso, aqui, na nossa territorialidade. E não só na territorialidade brasileira, mas ficando mais no nosso horizonte geopolítico, na nossa territorialidade sul-americana. Vamos ficar por aí, né? Portanto,
E essa territorialidade sul-americana, ela vive, né, com esses dois polos, relações bilaterais, mas ela teve momentos e pode voltar a viver relações multilaterais. Por exemplo, né, uma instituição da arquitetura imperial, o FMI, estava tendo um papel muito nefasto em relação à situação da República vizinha Argentina. E esse affair, você entende, revelou a complexidade do jogo, né? Uma complexidade do jogo tanto com iniciativa chinesa e quanto com iniciativa brasileira, né? O Brasil buscando financiar os seus exportadores, né? Para aliviar a pressão da conjuntura argentina. Então, veja, eu não quero fazer uma análise, eu quero perguntar, né, a Renata, o senhor João Gonçalves, primeiro, se eu estou percebendo com clareza, quer dizer, a sofisticação do jogo, né? Se essa sofisticação, você entende, ela apresenta margem de manobras e quais os desafios de lidar com essas margens de manobra. Obrigado, Vicente. Newton Basile. Pronto. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre a Índia. É isso que o João falou, que ainda conseguiu fazer uma política interna que a fortaleceu, ao mesmo tempo que é como a gente sempre diz, a política interna e a externa estão ligadas, então tem um jogo entre elas para fortalecer a economia, a política e a presença geopolítica dos países. Então, como é que a Índia conseguiu isso? Vocês falaram assim, en passant, não, a Índia conseguiu isso. Eu gostaria de que vocês dissessem, se vocês sabem um pouquinho mais de como que ela conseguiu isso, né? E como é que isso é feito sob um governo de extrema-direita, né? Que é coisa ainda mais estranha, né? Já que vocês também afirmaram que o governo é de extrema-direita, que eu também acho que é, como é que isso é conseguido, né, dentro do país, com a hegemonia de um governo de extrema-direita? É isso. Obrigado. Obrigado, Newton. Não tem ninguém inscrito. Depois o Tadeu, eu entendi que o Tadeu disse que depois vai querer falar também. Deixa eu só aproveitar as falas tanto do João quanto do Vicente e discutir um pouco essa questão da multipolaridade, né, que tanto tem sido apregoada como uma nova faceta das relações mundiais. Eu concordo com o João com relação a que, na verdade, hoje, a multipolaridade ainda não está desenhada, ela é, no máximo, uma expressão de vontade, mas ela está muito focada no surgimento de uma nova potência mundial, questionando o unilateralismo, né? A grande força, a grande pujança que vinha tendo os Estados Unidos no pós-União Soviética, né? E concordo também que surge essa terceira força chamada Rússia a partir do seu potencial militar. Tá? Mas, especulando sobre a multiplicação ou ampliação de polos em termos internacionais, realmente o outro polo que pode surgir, que poderia jogar papel, é o Brasil. E o Brasil, para se transformar em polo, né, para se transformar em mais um polo no jogo internacional, ele passa demais pela necessidade de existência de maior integração sul-americana, né, e numa relação sul-sul, talvez de relação Brasil-África ou de América do Sul-África, né? Ou seja, o Brasil, para se transformar em player internacional dessa mesma envergadura, ele não o faz, ou ele não tem a possibilidade de fazê-lo isoladamente de um processo de maior integração sul-americana. Então, a minha questão é de tentar aprofundar um pouco esse raciocínio sobre o jogo da multipolaridade em escala mundial.
Tadeu, com você, por favor. Obrigado, Antônio. Bom, acho que os perguntadores que me precederam colocaram para vocês, Renata e Junuel, questões muito boas, muito interessantes. Eu penso que a fala, sobretudo do Trevas, foi uma fala muito realista, quer dizer, ou pelo menos realista, essencialmente realista. E que a fala também do Antônio foi uma fala muito assim, operacional, pragmática, mostrando por que certas coisas ainda não aconteceram. Por exemplo, a conformação de algo que muito imprecisamente nós poderíamos dizer um polo latino-americano, ou um polo sul-americano, né? E para a Constituição, seja de um polo sul-americano, seja de um polo latino-americano, o Brasil está fadado a ser, digamos, um dos atores principais, certamente com outros atores, né? Mas ele, tendo o posto principal, no elenco, ele seria a estrela maior. Isso aí, então, eu acho que é uma coisa, para mim, importante da gente pensar. Mas eu, inicialmente, eu quero agradecer a fala da Renata e a fala do Jonuel. Eu acho que ambas foram falas muito interessantes, muito esclarecedoras, muito informativas, né? A da Renata foi muito precisa. Foi uma descrição, né? Uma descrição, para falar como eu Trevas, sofisticada da reunião de cúpula, que não é reunião de cúpula, é aquele título enorme que o João nos lembrou. Desde já algum tempo, o nome é complicado. Não é o Tadeu, é o Debran Tadeu Nascimento Valadares. Não é a cúpula, é isso aqui. Né? Então, isso é importante. Agora, eu confesso que eu fiquei, tanto em relação à Renata, eu acho que ela fez a descrição muito boa, mas eu gostaria, eu senti falta de uma análise efetivamente geopolítica dessa reunião de cúpula. Ela fala em geopolítica, ela falou em geopolítica, Renata, você falou isso, mas você não fez uma análise geopolítica, você fez uma descrição muito sofisticada do que aconteceu, e isso em si mesmo tem uma grande validade e uma grande importância. Mas na sua fala houve um ponto que também foi repetido na fala do Manuel, as declarações infelizes do Lula, e ambos levantaram a hipótese, não é? Se essa hipótese é verdadeira ou não, a gente só saberá depois, não é? Mas a hipótese de que isso se deva a um não alinhamento, a uma discordância, a alguma falha de comunicação entre a presidência e o Itamaraty. Do que eu, volto a repetir, não estou acompanhando nesse nível o drama, mas do que eu acompanhei muito tempo de dramas passados desse nível, eu acho que a colocação de que o Itamaraty está fazendo direitinho, mas o Lula vem e atrapalha, eu estou sendo meio brutal na simplificação. Eu acho que isso não se sustenta. Não que o Itamaraty tem por obrigação fazer direitinho, o chanceler atual tem por obrigação fazer direitinho. É isso que o Itamaraty faz. Ele faz direitinho. Quando ele tem um chanceler que tem um acesso direto ao presidente, que tem a confiança absoluta do presidente, no caso do presidente Lula, a situação muda de figura. Não é? Pensemos no Celso Amorim, pensemos no atual chanceler, pensemos nos perfis de um e de outro, que vocês conhecem melhor do que eu, e vocês terão conta de que não é com essa simplicidade de um desalinhavar entre duas instituições, o Itamaraty e a presidência, que a gente pode sequer começar a explicar o que aconteceu. Eu não estou dizendo, não estou julgando o Lula. Eu acho que também eu diria, ele exagerou tanto que saltou o nível da qualidade. Em vez de ir lá para cima, foi para baixo. Mas a explicação, a meu ver, não pode ser essa. Isso, no geral. A segunda coisa que eu acho que é importante
Renata mostrou a tese dela, mestrado, doutorado, biocombustíveis, você tem tudo na cabeça. E você mostrou, né, no fundo, é a ressurreição de um projeto que na presidência Lula I, Lula II, e numa parte da presidência, da presidente, do tempo de chefia do executivo, da presidenta Dilma, foi um projeto que cresceu, e você, inclusive, Renata, você mostrou no gráfico, né, aquela subida, depois aquela descida, e que foi uma mega operação, e foi aquela coisa, o Itamaraty trabalha direitinho. O que o Itamaraty fez, eu estava fora, eu acompanhava, eu estava na Costa Rica, eu estava por lá, e acompanhava e participava marginalmente como uma outra ponta num país X. Mas ficou claro que era um mega projeto e que foi colocado em nível estelar e fracassou. Eu espero que agora ele seja relançado, como dizer, agora vamos fazer mais e melhor, que se faça mais e que se faça melhor, porque você, Renata, um dado importante é que esse projeto, que era dado como uma espécie de salvação da lavoura, inclusive em termos de ambientais, esse nem era a salvação da lavoura e nem era tão limpo assim em termos ambientais. Né? Isso é uma coisa que me parece clara e que é um problema, hoje, como foi antes. Né? Por outro lado, eu achei interessantíssimo que, como eu não sou especialista, eu ouço vocês tentando pensar coisas que são realmente interessantes, coisas que não aparecem, no geral, da imprensa ou do debate, mesmo acadêmico, né, que eu acompanho mal. Foi o que o João disse. A África demanda alimento, a África é deficitária alimentar. Então, esse dado, que é um dado estrutural que vale, acredito, para todo o continente africano, deve ter uma ou outra exceção, mas que não conta, é outro problema. Então, você tem um problema com o próprio projeto de biocombustível. Você tem o problema da experiência passada que não deu certo. Você tem o problema de reavaliar, redesenhar, reativar, fazer tudo que foi bem feito do outro, né? A cooperação técnica, era uma cooperação técnica que nós fazíamos questão de mostrar que nós não fazíamos cooperação, isso aí é um discurso, né? Uma cooperação do tipo europeu, do tipo americano, exploradora, extratora. Nós queríamos fazer uma cooperação horizontal. Né? Então, naquela vez não deu certo, e agora precisa dar certo. Né? Então, isso aí seria, digamos, as minhas duas observações principais. A coisa que eu acho que é muito frágil, não dá para comprar essa ideia de que as coisas, quando há esses desalinhamentos, que sejam simplesmente isso, um desalinhamento entre o Itamaraty, que faz as coisas bem, e a presidência, e a presidência, em especial porque quem está junto do presidente é o Celso Amorim. Então, isso aí, meu esquema, se é que existe, de interpretar o mundo, eu tento a não dar muito peso excessivo aos atores singulares. Mas o Celso Amorim, ele é um ator singular que tem um peso específico. Né? Então, isso também é algo para se levar em conta nessa equaçãozinha assim, que eu acho simplista e simplificada de explicar essa coisa que aconteceu. Em relação ao Jonuel, eu e o Jonuel, eu estou adorando que você está voltando aqui. E eu quero que você venha mais, porque eu acho que nós dois vamos sempre bater de frente em certas coisas. E uma coisa que a gente bate de frente é que aí é uma coisa minha, e é uma visão minha, não é uma coisa que seja, vamos dizer, agressiva em relação a você. Mas eu penso, já disse da outra vez, hoje repito, que você tem uma visão... Vou falar uma linguagem ruim, eu não me vejo outra na cabeça agora. Mas você tem uma visão muito ética, muito moralista e ética no sentido da filosofia do século XIX. Né? Você não quer
E nem o Brasil, nem ninguém, nenhuma democracia tenha se acumplicie com ditadura sanguinária, não sei o quê. Aí a gente pode fazer um catálogo de características negativas desses regimes. Só que eles fazem parte do mundo. E alguns deles são poderosíssimos. E a grande democracia é uma fraude. A grande democracia americana, ela é uma democracia que para dentro já não dá conta, e ela é uma democracia que para fora, para nós, a gente pode dizer, até hoje, vai cumprir 200 anos no final do ano, é a democracia da democracia à la Monroe, à la doutrina Monroe. Então, de um ponto de vista, eu pretendo, quer dizer, eu não sou, digamos, um crente e um homem que tem fé nas teorias realistas de relações internacionais. Eu acho que elas são muito furadas, porque elas são muito arrumadinhas e focadas apenas em uma outra coisa. Mas elas têm uma vantagem. Elas tentam trabalhar o mundo de os realistas são sempre ou acadêmicos que são conselheiros de governo. E quando eles podem, eles se tornam grandes atores, como Kissinger, eles defendem os interesses nacionais, que é a coisa básica do pensamento realista, sem se importarem com os regimes políticos. Porque eles sabem que não dá para fazer minimamente uma política externa coerente se você não tem realismo na coisa. Você, se não tem realismo, você se torna essa coisa horrorosa que cobre toda a Europa e os Estados Unidos, que é esse liberal intervencionismo, essa coisa do neoconservadorismo, essa coisa que, a partir da virada desde antes da virada do século, levou à destruição de uma parte, né, do norte da África, uma parte do Oriente Médio, que foi até o Afeganistão, e que abriu a caixa de Pandora que tornou a África o que ela é hoje. Problemas enormes, insolúveis, em especial na África subsaariana, mas na região do Sahel, mas que vai muito além, vai muito mais lá para baixo, que pega até Moçambique e muito mais. Eu digo isso, mas eu muito não tenho, obviamente, é o conhecimento empírico, histórico e atualizado que é o seu. Isso aí é o que ficou. Eu me lembrei quando você falava o norte está em guerra. Quando eu trabalhei em Moçambique, foi um ano só, o norte estava em guerra. Foi um trabalho enorme para se conseguir colocar Renamo no jogo político moçambicano. E hoje é ainda mais difícil. E, claro, que as forças que surgiram põem Renamo no chinelo. É a minha visão de fora e não atualizada. Então, um pouco, quando eu dizia que é o desafio, né, que o Antônio me colocou, e esse também é um desafio para vocês, eu acho que é isso. Eu me sinto com uma boa voz discordante em relação ao João, estruturalmente discordante, eu não dou a mínima para essa coisa. A democracia como um valor universal que tem que orientar a tua política externa. Isso é para quem não faz política externa, ou isso é para quem faz política externa, usa essa retórica para defender interesses imperiais. Ou imperiais, como o americano, ou imperiais neocoloniais, ou com passado colonial que ainda não morreu. Então, eu deixo essas reflexões com vocês. Muito obrigado, Tadeu. Você pôs fogo no barraco. Isso é bom. Bom, não tem ninguém inscrito, eu vou então devolver para os nossos dois expositores. Primeiro, a Renata. Renata, é com você, por favor. Nossa, são muitas questões, né? Eu acho que a gente tem assunto para mais um debate, né? Sobre tantos comentários, assim, um debate realmente muito rico. Primeiro, sobre o comentário do Vicente, sobre o jogo, se o jogo estaria ficando mais sofisticado, né? Essas aproximações entre Estados Unidos e Índia como uma resposta à estratégia chinesa.
Eu acho que sim, esse jogo ele está mais sofisticado, né? Eu acho que as nossas falas vêm um pouco para reforçar, né, essa ideia, né, essa ausência, a ausência entre aspas, né, da China, porque eu não me lembro agora, não me recordo quem foi o enviado, mas houve um representante oficial chinês. Então, mas uma relativa ausência da China e da Rússia acaba abrindo mais espaço para os Estados Unidos, que consegue costurar mais atividades de política externa nesse ambiente. Então, assim, sim, existem margens de manobra, mas eu acho que cabe ao Brasil lembrar qual é a posição que ele se encontra, né? E aí o desafio talvez esteja justamente em conseguir se posicionar de forma relevante nesse cenário, mas sem comprar essas brigas entre potências que, na maioria dos casos, ela acaba vulnerabilizando ainda mais os países em desenvolvimento. Então, acho que sim, existe possibilidade de espaço para a atuação dos países em desenvolvimento, mas essa atuação ela precisa ser bastante cuidadosa. E nesse sentido, eu já comento um pouco, agora não me lembro quem fez essa pergunta, mas falando sobre a cooperação, foi o Granado, né? E aí eu já entro um pouco reagindo a esse comentário, que fala sobre essa ausência da integração latino-americana, né, da ausência desse polo como um polo fundamental dessa dita multipolaridade. E eu acho que para que isso possa acontecer, para que esses países que ficam do lado de fora desse jogo, né, que não sentam na mesa onde essas decisões são tomadas, é preciso que haja uma recuperação institucional de organizações que foram criadas nos anos 2000, e aqui eu estou falando da cúpula América do Sul, África, por exemplo, e outras instituições que vão ajudar a fortalecer o diálogo entre esses atores. Eu acho que a cooperação Sul-Sul, a integração sul-americana são estratégias fundamentais. Eu acho que sim, são caminhos possíveis para o fortalecimento desses atores dos países em desenvolvimento. Mas a gente viu também, fruto da ascensão de governos de extrema-direita e ultraconservadores, a gente viu o desmantelamento dessas organizações. Então, recuperar essas organizações, esses espaços multilaterais de diálogo entre os países em desenvolvimento, eu acho que é um caminho que pode tornar isso possível. Com relação à Índia, né? Bom, assim, não sou uma especialista na política interna da Índia, mas eu sei que a Índia é uma potência tecnológica e a gente, às vezes, eu estava conversando com uma colega e aí a gente fez um comentário simples, mas ela falou assim, lembra que quando a gente está falando da Índia, a gente está falando de bilhões de pessoas. Então, é um mercado gigantesco. E muitas vezes, né, o crescimento ele também é puxado por esse mercado interno, e ainda mais nesse tema dos biocombustíveis, né? Então, assim, tem um mercado gigantesco. A Índia é uma potência tecnológica, também exporta esses itens agrícolas, né? Como eu sei do trigo, eu sei do arroz, mas também há propostas de fortalecimento da indústria de automóveis, da indústria de ferro e aço, de máquinas. Então, eu não sei, assim, eu não tenho uma resposta direta para te dar, mas eu consigo ver esses vários elementos assim flutuando, né? Você tem um avanço tecnológico significativo, você tem a indústria do petróleo, né? Você tem um mercado consumidor interno gigantesco, você tem áreas onde a produção agrícola tem destaque. Então, eu acho que essa conjunção de fatores pode ajudar a explicar esse crescimento chinês a despeito dessa orientação de governo de extrema-direita do Modi, e eu acho também, né, reforçando o que o João, eu não me lembro se eu comentei isso, mas havia, né, toda
as matérias de jornal na semana passada, elas informavam sobre a preparação que Nova Delhi estava passando, então toda uma maquiagem. Então realmente houve um investimento do Modi em capitalizar esse evento internamente, né? De mostrar para o plano doméstico que a Índia tinha sim relevância, que estava recebendo ali essas lideranças, né, tão importantes da política internacional. E então houve essa maquiagem, houve uma preparação bastante significativa para esse evento. E eu acho que toda essa preparação demonstra também a forma que o Modi queria capitalizar esse evento do ponto da política doméstica. E para finalizar, embaixador Tadeu, agradeço pelos comentários. De fato, eu quis trazer mais um panorama com as informações, né? Eu até alinhei isso com o Granado, da gente de trazer os elementos e apresentar esse panorama. E o ponto sobre a política externa é um ponto difícil, né? Porque, como o João falou, assim, não são eventos novos, né? A gente viu na visita ao continente africano, agora não me lembro, foi uma muito rápida que o Lula fez, se não me engano, em junho, julho, e ele fez um comentário também que foi muito infeliz. Ele falou alguma coisa do tipo, porque escravidão. Eu vou pesquisar aqui, eu posso copiar para vocês no chat. Então, essa repetição, ela preocupa. E eu quis trazer esse tema mais pensando nos próximos eventos que vão acontecer. Então, o fato de que... E a gente tem que pensar também que a gente venceu no Brasil um governo de extrema-direita, onde que não... A gente costuma falar, né? O bolsonarismo, o Bolsonaro foi vencido nas urnas, mas o bolsonarismo não acabou. Ele continua vivo, ele continua pulsante em muitos setores. Isso, inclusive, só um parêntese muito rápido, é um dos elementos que me deixa receosa em relação a essa aliança de biocombustíveis, porque nos períodos anteriores, né, o senhor falou dessa ressurreição desse projeto, eu enxergo do mesmo jeito, né, principalmente nesse primeiro pilar, né, de promoção internacional dos biocombustíveis em fóruns multilaterais. No entanto, naquele período, essa mega operação contava com o apoio do agronegócio. E hoje esse apoio ele não é assim tão firme. Então, para além das questões externas, que dificultam que essa agenda dos biocombustíveis avance, existem também questões do plano doméstico, da política doméstica no Brasil. Então, me preocupa, né, voltando ao tema da fala e do discurso, me preocupa de que forma essas gafes podem ser utilizadas e capitalizadas pelo bolsonarismo aqui dentro. Mas, enfim, eu vou deixar para o Jonoel completar e a gente segue conversando. Muito obrigado, Renata. Eu passo, então, agora para as falas finais do Jonoel. Jonoel, com você, por favor. Então, a gente pode começar pelo que me parece ser o mais fácil, que é como é que a Índia se tornou o país que é hoje, né? A Índia era uma colônia britânica que servia para os britânicos, bom, como se faz na África, né? Para os britânicos explorar a Índia. A Índia foi, no século XVI e XVII, o objetivo central das potências europeias. O mercantilismo europeu só começa a se desenvolver sério quando chega na Índia. Eu não vou fazer aqui uma explicação de história, nem de história econômica, mas realmente é curioso como agora se estabelece uma nova rota da Índia. Os indianos estão sublinhando isso. E a Índia tem um papel central ao longo da história. Ela teve paradas muito sérias em virtude de problemas internos e da colonização britânica. A situação comparativa da Índia antes e depois da colonização é que a Índia estava mais longe dos centros dos níveis de progresso depois que os ingleses saíram. As grandes fomes da Índia foram durante a colonização britânica, no século XIX, e depois teve uma outra fase no começo, muito difícil, da independência indiana, quando o Nehru era presidente da Índia. Ora, precisamente reagindo a esse desafio vital, que é a sobrevivência biológica, a Índia tem uma primeira, vamos lá,
uma primeira reforma agrária à escala de centenas de milhões de pessoas naquela altura, hoje é um bi,2, é o país mais populoso do mundo, em que em que a Índia jogou em dois tabuleiros. Um era a produção alimentar, a nível como ela sempre se fez, a nível artesanal, não exatamente como propunha Gandhi. Gandhi propunha uma política muito conservadora. Gandhi não é para os indianos aquilo que ele é para o mundo. Gandhi foi, inclusive, muito promovido pelos ingleses como a via pacífica de resolver problemas coloniais. Ora, os problemas coloniais não se resolvem pela via pacífica. Há algum tipo de pressão que tem que ser feita, e há casos mais extremos e casos menos extremos. Mas a Índia, com o Nehru, juntou isso a um outro aspecto que é importante, que também se produziu em Singapura. Portanto, eu estou me lembrando agora, uma revista americana, a Business Week, até acho que já acabou, fazia uma avaliação, um ranking, cada 2 anos, qual era a melhor gestão do mundo. Durante 4 anos seguidos, a Suíça e, de repente, Singapura. E os caras foram lá, perguntaram o que aconteceu e eles responderam: 20 anos de investimento na educação. A Índia investiu com muita intensidade, colocando o pessoal, a Índia já tem até prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen. Mas a Índia investiu muito nas suas universidades e universidades no exterior, sobretudo em dois países de língua inglesa. A China também fez isso. E, portanto, esse caminho é inevitável. É esse caminho que criou uma tecnoestrutura na Índia que permitiu à Índia fazer bomba atômica, fazer pesquisa nuclear e conseguir resolver ou minorar, pelo menos, os problemas sociais dentro do país. Esse reforço é consequência não do poder de Modi, mas do poder do Congresso Nacional Africano, perdão, do Congresso Nacional Indiano, e de muito esforço. É importante esse aspecto, muito esforço de governos estaduais na Índia que desenvolveram zonas importantes da Índia. O estado do Kerala, o estado do Uttar Pradesh. No estado do Kerala, até o Partido Comunista esteve no poder algumas vezes e está em aliança nesse momento. De maneira que a diferença da direita hindu para outras direitas é que ela é suficientemente inteligente, tem 3.000 anos de filosofia por trás para entender que não pode jogar fora essas conquistas, e reforçou tudo isso. Não diminuiu verba de pesquisa, intensificou o desenvolvimento do poder de compra através justamente da produção alimentar, e tem os defeitos que tem, que sabe resolver, as insuficiências, por exemplo, uma vulnerabilidade energética, que o Brasil não tem. Nesse momento, a Índia até faz uma política muito inteligente, vende produtos para a China, aceita que a China pague em yuan, e depois pega nos yuans e compra o petróleo da Rússia mais barato. E isso é realmente o realismo econômico, que é fundamental, não é o mesmo realismo que se usa nas relações internacionais para desculpar outras coisas. Então, basicamente, como nós não estamos falando só da Índia, embora a Índia mereça que a gente falasse só deles, a Índia é realmente um exemplo de como mesmo governos que eram, vamos dizer, de centro-esquerda, com muita tendência à esquerda, com pressões muito grandes a nível popular. Atenção que tive um professor no Senegal, em Dakar, que me dizia só nas facções de esquerda, nas facções, não é nos principais partidos de esquerda, tem 2 milhões de militantes. As coisas se passam a esse nível, quer dizer, nessa dimensão. E os diversos governos da Índia, e este não jogou fora isso. Está criando uma ameaça, sim, criando problemas entre hindus e muçulmanos, em nome do nacionalismo hindu. E é aí que a extrema-direita indiana está cometendo um erro que pode lhe ser fatal. Mas, tirando isso, eu penso que essa criação de um novo polo tem que ser transcontinental. Hoje já não se faz nada que não seja transcontinental. A nova rota da seda, essa rota dos indianos até os Estados Unidos, tudo isso significa isso. Então, eu acho que Brasil e Índia e África do Sul, por exemplo, tem que se entender. Não tem dúvida alguma, quer dizer, se ficar só cada um dentro do seu continente, não vai longe. Dentro do continente africano, atenção, metade do continente africano não topa isso, está fazendo seguidismo. E tem alguns elementos, e aí que vem a nossa crítica, a Renata já observou mais, tem elementos que são extremamente perigosos para uma reconfiguração a nível mundial, e eu já vou lá. Só querendo rapidamente responder que o jogo realmente ficou muito sofisticado, como falou o Vicente, e ficou muito sofisticado porque, primeiro, não se aproveitou a situação em 1989, quando caiu o Muro de Berlim, para criar uma nova ordem. O que se fez foi que
os setores dominantes do mundo capitalista, o mundo é todo capitalista hoje, mas os setores dominantes do mundo capitalista, aquilo que é hoje o G7, que naquela altura começou sendo batizado de neoliberalismo e que nós chamamos de mercadismo, entrou em euforia, insinuando que a história tinha acabado, ou se não é bem, só se não foi bem isso, é mais ou menos isso, e que estava tudo na mão deles. E a arrogância se perdeu uma ocasião. Essa ocasião gerou, naturalmente, conflitos e reações à escala mundial, e mesmo dentro dos países. Os conflitos sociais não pararam nessa ocasião, e emergiram, então, e aí é importante notar o caso da China, mas emergiram outros países com capacidade de discutir um poder unipolarizado. Foi isso, e a partir daí é que o jogo se torna sofisticado. Aumenta a sofisticação com uma tremenda revolução em termos tecnológicos e científicos. Olha, 90% dos pesquisadores de toda a história da humanidade estão vivos hoje, e 2/3 são anglo-saxônicos. Mas isso a segunda parte a gente resolve. O que a gente nota é uma aceleração da história técnica e científica, e é daí que o poder decorre. É por isso que os americanos protegem os seus segredos, não fazem a base da guerra econômica na qual eu estou trabalhando entre os Estados Unidos e a China é em torno de semicondutores, é em torno de produção de alta tecnologia, não é em torno de cereais, embora a questão agroalimentar seja muito importante, mas não é em torno dela, porque essa tecnologia está difundida a todos os níveis da escala mundial, só que não tem dimensão é que não consegue ser grande potência. O Brasil consegue porque tem dimensão e tem essa tecnologia. De maneira que o jogo está sofisticado a esses dois níveis, e quando a gente está num jogo desse tipo, é muito importante a gente ter princípios. Se você não funciona com princípios, você perde o rumo, você não sabe para onde é que vai. Por que que a gente tem que ter critérios que muita gente chama de ética? Bom, a gente poderia ter o Max Weber e dizer que está bom, vamos chamar de ética a falta de melhor. Tem princípios na luta interna contra a extrema-direita e não tem na política internacional. Porque qualquer um pode entrar. Vamos ver uma coisa. Democracia, seja democracia liberal, seja democracia de tipo Estado de bem-estar, como são os escandinavos, como a gente tem mesmo em alguns, até mesmo democracias comunitárias, como, há várias formas, né? Desde o tempo da Grécia para cá, que se acreditou muita coisa. Não que não possam coexistir em termos de reforma econômica e de realinhamento em termos de blocos internacionais, não possa coexistir com regimes autocráticos. Mas com regimes sanguinários, foi o que eu sublinhei, né? Com regimes sanguinários não é possível, e com regime de alta corrupção também não. Eu, pronto, agora já que a gente está também entre nós, e a Renata falou que tem um exemplo que eu não gostei de ver. Quando o presidente Lula saiu pela segunda vez, terminou seu segundo mandato, a sua última viagem foi à Guiné Equatorial, que eu sofri um bombardeamento de perguntas de colegas africanos de esquerda, me perguntando, oh, Zé, me chamam assim, que história é esta? Lula foi fotografado e se deixou fotografar junto com o ditador Obiang para fazer propaganda dentro da própria Guiné Equatorial contra a oposição. É esse tipo bom, não vou dar nome, mas pronto, esse tipo, não há necessidade disso. Entende? O que é fundamental é onde é que está a linha vermelha daquilo que eu posso fazer em termos de alianças internas e a linha vermelha que eu posso fazer em termos de relações internacionais. Não é de maneira nenhuma negar, pelo que eu disse aqui, nós não podemos negar a China. A China está determinando a política internacional. É em relação a eles que todo mundo está se definindo. E são eles que estão assustando o Ocidente estupidamente, porque podem se entender com eles. Dentro do governo norte-americano, neste momento, a posição, mesmo dentro do Partido Democrático, a posição de confronto com a China. O Donald Trump quer esse confronto. Se ele ganha a eleição, ele faz um acordo com a Rússia e tenta voltar contra. Foi ele que iniciou a guerra econômica sem sentido nenhum em relação à China. Mas depois você tem alguém como a secretária do Tesouro, que tem interesses sérios, que diz, ó, se é para brigar, ela já foi à China 3 vezes. Se tem briga com a China, não dá. Então, quer dizer, o que eu penso é que para aqueles que, como a gente aqui, estamos na perspectiva de que um novo polo tem que ser criado. Para quê? Para estabelecer um novo equilíbrio internacional. A gente tem que ter um certo número de princípios. E, quer dizer, não é qualquer um que a gente vai dizer, olha, pronto, quanto mais melhor. Eu falei que 1 mais 1 dá 2 em matemática, mas não dá 2 em política. É só nesse sentido. É só essa linha vermelha que tem que ser estabelecida. Estabelecendo essa linha vermelha, a gente tem orientação e não se perde,
daquilo que a gente pode fazer e deve fazer em termos de política interna, eu não vou fazer aliança com a extrema-direita. Digam o que disserem. Por que que eu tenho que fazer aliança com assassinos a nível internacional? Não preciso disso, ainda por cima. E isso é que evita essa. Eu não sei se é descoordenação, hein, entre o Itamaraty e a presidência. Mas há qualquer coisa aí que está falhando. E, a meu ver, é a linha vermelha, é de onde não se pode passar. Olha, é fundamental considerar que não é só por causa do G20, é por causa do próprio desenvolvimento nacional, pelo efeito de motor que tem o desenvolvimento técnico-científico. O Brasil tem instalações de nível tecnológico que estão consideradas mundialmente mais consideradas do que internamente. Verifiquei isso há pouco tempo em Paris. A rampa de lançamento, ou a zona de lançamento de Alcântara, Barreira do Inferno, o Centro de Energia Nuclear de Resende são citados em vários países do mundo e raramente são citados entre nós nos debates sobre geopolítica. Ora, que são instrumentos fundamentais. Esses instrumentos, junto com o agroalimentar do Brasil, valem mais do que propostas de paz para a Ucrânia. Por que vale? A Ucrânia tem uma ofensiva em andamento. Você vai fazer uma proposta de paz no momento desse, os caras não querem parar. Eu, como você falou, eu tive uma participação ativa no campo de combate, né, como combatente na guerra pela independência de Angola. Mas na Segunda Guerra, na Guerra Civil, eu tive um outro papel, que era o papel de resolução dos conflitos, porque guerra entre angolanos eu não estava afim de fazer isso. E o que a gente notava, a experiência que a gente ganhou, é que você faz proposta de paz em cima de condições objetivas para isso, quer dizer, quando os dois adversários sabem que tem que negociar. E esse tipo de consideração, que é muito simples, que a mim me parece que está faltando essa definição, é só isso. Ora, aí, na Índia, eles não têm esse problema. A Índia e a China são dois países que têm uma política externa perfeitamente adequada à política interna que estão fazendo. Por mim, terminei. Tá, ok. Muito obrigado, João Noel. Eu acho que realmente a gente está, em alguns desses últimos debates, colocando o dedo em temas muito importantes. Hoje eu acho que a gente avançou nessa direção. Eu quero agradecer muito a Renata, quero agradecer muito ao João Noel e queria pedir então para o Vicente que fizesse a fala de encerramento da nossa atividade. Vicente, com você, por favor. Obrigado, Granado. Inicialmente, um agradecimento muito sincero à professora Renata, ao professor Jonoel, né? Quero dizer que vocês estão nos ajudando na dinâmica interna do nosso pequeno instituto, né? E por quê? Veja, porque nós temos consciência, na nossa dinâmica interna, de que esta pretensão, né, uma pretensão de produzir inteligência política, né, requer um conjunto de insumos ou um conjunto de premissas, né? A primeira é que nós temos de absorver a boa informação e a informação de qualidade. E eu acho que a sessão de hoje nos ajuda nesse sentido. Nós temos também de nos apropriar de conhecimentos, né, que são produzidos, né, pelos pesquisadores, pelas nossas universidades, né? E, no diálogo, tentar extrair dessas informações e desses conhecimentos alguns enunciados, não é? E talvez, né, no desenvolvimento do próprio diálogo, algumas teses, porque são essas dimensões aquelas que podem facilitar, podem produzir, pode nos ajudar a produzir a inteligência. Por quê? Porque o que é inteligência política, do meu ponto de vista, mas vamos ao debate em umas próximas rodadas, né? É uma capacidade, né, de perceber movimentos, suas tendências e contratendências, né? Se tivermos essa capacidade de perceber nos fatos os movimentos subjacentes e as tendências e contratendências desses movimentos,
nós seremos capazes de ter mais lucidez para informar a vontade da ação, né? Então, nesse sentido, muito grato a todos vocês, aos nossos participantes, ao nosso querido embaixador, ao Newton e a todos. E eu acho, viu, Granado, que nós temos de voltar a conversar sobre os BRICS e sobre o G20, mas a partir também de nos apropriarmos dos atores nas suas singularidades e depois das suas interatividades. Então, temos de visitar de novo aí